Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma semente do sucesso. Na semente de hoje eu vou te falar sobre emoções perturbadoras. Emoções perturbadoras. O que são emoções perturbadoras? Bom, num primeiro momento, quando eu falo emoções perturbadoras, essa expressão pode te dar a sensação de que eu estou falando de emoções negativas. Tá? Então, o Mauro está falando sobre medo, ele está falando sobre ansiedade, ele está falando sobre raiva, ele está falando sobre as emoções que fazem mal. Tá? Mas não necessariamente. Uma emoção perturbadora ela tem uma característica. Você não quer entrar nessa emoção. Você tem medo de entrar nessa emoção. Tá? Ela é caracterizada por um medo de entrar na emoção. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter medo de ter raiva. Por que uma pessoa teria medo de ter raiva? Deixa eu te dizer, todas as emoções são naturais. Todas as emoções são sinais de feedback, são como se fossem avisos no painel do meu carro. Se o meu carro está com pouco óleo, acende a luzinha do óleo e assim eu posso saber que eu preciso resolver essa questão do óleo. As emoções funcionam assim também. Então, por exemplo, a raiva é uma emoção que eu sinto quando algum valor importante para mim foi violado. Né? A tristeza ou alguma variação de decepção acontece quando algo que eu esperava não acontece do jeito que eu esperava, ou quando eu recebo menos do que eu esperava receber. Quando a gente tem uma decepção. Então as emoções elas são naturais, elas são reações naturais aos acontecimentos. As pessoas às vezes me procuram ou fazem o meu curso de gestão emocional e elas ficam achando que elas não vão mais sentir raiva, não vão mais sentir medo, não vão mais sentir ansiedade. Isso não é verdade. Você não vai ser transformado em um robozinho, mas você vai controlar o teu comportamento. Então você vai sentir raiva, mas essa raiva não vai te levar a uma fúria ou falar uma bobagem, dizer algo que você vai se arrepender para a pessoa amada. Você vai simplesmente sentir essa raiva e honrar essa raiva, mas não vai deixar que ela domine você. Enfim, as emoções negativas ou positivas elas existem, mas a emoção perturbadora é outra coisa. Tá? Então existem pessoas, e eu já trabalhei com pessoas, que tinham, por exemplo, muito medo de ficar empolgada. Por que uma pessoa teria medo de ficar empolgada? Porque quando fica empolgada, fala demais ou faz besteira. Teve um cara que falou, Mauro, eu estava tão empolgado, eu assinei um cheque e depois eu tive que correr atrás de cobrir, eu não tinha dinheiro para comprar aquilo, eu fiz na empolgação. Tem muita gente que tem medo de fazer as coisas na empolgação. Tem gente que tem medo de se apaixonar porque já sofreu antes no amor. Paixão é uma emoção boa, é uma emoção positiva. Tá? Tem pessoas que têm medo. Então, a emoção perturbadora, ela não é necessariamente uma emoção negativa, ela é uma emoção que você tem medo de sentir, que você procura evitar sentir. Tá? E entenda, todas as emoções virão. Se você tiver que se apaixonar, mesmo tendo sofrido antes, você vai se apaixonar. Algumas situações na vida dão medo na gente. Medo é uma emoção natural que a gente tem quando algo parece nos ameaçar, ok? Agora, medo de ter ansiedade, medo de ter empolgação, isso aqui é ruim. Então, o primeiro antídoto, a primeira forma de lidar com a emoção perturbadora é você entendendo que você pode sentir aquilo. É você se dar permissão. Porque a emoção só é perturbadora porque você não se permite. Você começa a ficar com raiva, você começa a ficar agoniado porque está com raiva. O problema aí não é a raiva, o problema aí é que você não se dá a permissão. Você tem permissão de ficar com raiva? Será que você tem permissão de ficar ansioso quando vem um evento importante e você quer que tudo dê certo? Será que você tem permissão de se apaixonar? Será que você tem permissão? Então, o primeiro passo para lidar com uma emoção perturbadora, ou para ela deixar de ser perturbadora, é se dar permissão. Porque entenda, o medo tem suas características e a gente pode lidar com o medo. Mas se eu tenho medo de ter medo, eu estou com um problema muito maior. Eu tenho que lidar então primeiro com a permissão para depois poder lidar com a emoção. Então minha pergunta para você, minha dica de hoje, a gente não vai muito além disso hoje não, quais são as emoções que você não se permite? E por que não se permite? Por que não viver aquilo e depois a gente trabalha com aquilo separadamente?
Por que não se permite? Por que não pode sentir raiva? Por que não pode sentir medo? Sabe? Quando a gente tem a raiva, e a raiva é simplesmente porque os valores foram violados, a gente lida com isso. A gente consegue pensar nisso. Mas quando a gente tem a raiva e começa a se sentir culpado porque está sentindo raiva, é muito pior. É muito mais profundo e até aumenta a própria raiva. Aumenta o teu descontrole da situação. Então, qual é a chave primeira para você lidar com as emoções perturbadoras? É a permissão. Eu tenho permissão para sentir isso. Eu tenho permissão para sentir raiva. Eu tenho permissão para sentir ansiedade. Eu tenho permissão para sentir medo. Eu tenho permissão para sentir empolgação, ficar empolgado demais. Eu tenho permissão para me apaixonar. Agora, quando vem então, já que eu me permito, deixa eu vir a raiva. Por que eu estou sentindo essa raiva? Por que eu estou sentindo esse medo? Por que eu estou me apaixonando assim? Aí você vai estar livre para lidar com a emoção. E esse é um primeiro passo. Então, muitas emoções não são tão ruins assim. Quando você começa a ter permissão para ter aquela emoção, você vê que ela é simples de lidar. E o teu problema era que você não tinha permissão para lidar com aquela emoção.